Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Nós vamos começar falando então sobre os problemas de metabolismo. O que é isso? Toda alteração que acontece no nosso organismo, que muda a maneira do corpo funcionar, muda o jeito das células trabalharem, os órgãos trabalharem, isso se chama mudança ou alteração no metabolismo, tá? Então, se o sangue não tem os nutrientes, não tem os minerais adequados ou tem em excesso, vai mudar a forma do organismo trabalhar. Isso se chama mudança do metabolismo. E tem duas substâncias principais que, se alterarem os seus níveis, podem provocar mudanças no funcionamento no corpo, no metabolismo do corpo, que são os açúcares e os lipídios ou gorduras. Nós vamos falar nessa aula sobre as mudanças do metabolismo por conta dos açúcares. Então, eu preciso primeiro te falar o que acontece quando a gente ingere açúcar. O alimento vai lá para o estômago e tem enzimas que quebram o alimento, dissolvem o alimento até liberar um açúcar bem pequenininho que não pode ser quebrado, que se chama glicose. É um açúcar mais comum presente na nossa alimentação. Existem outros açúcares? Existem também. Mas a glicose é o mais importante para o organismo, tá? E aí, quando a glicose chega no sangue, tem um órgão da gente chamado pâncreas que vai liberar uma substância chamada insulina. Talvez você já tenha ouvido falar nela. O que a insulina faz? Ela vai pegar a glicose e colocar dentro das células, porque as células precisam de glicose para trabalhar. E a glicose que sobrar, a insulina vai então fazer com que o fígado armazene essa glicose. Mas para caber mais glicose no fígado, passa por um processo de transformar esse açúcar numa outra coisa, chamada glicogênio, que é como se fosse um acúmulo de muita glicose, tá? Por que acumula? Porque se a gente passar muito tempo sem se alimentar, vai faltar glicose para as células, e aí aquela glicose, aquele açúcar que está armazenado, vai começar a ser liberado aos pouquinhos para suprir a necessidade do corpo, a necessidade das células, tá certo? Só que quando está faltando açúcar no sangue, quando ele está muito baixo, né, a taxa de glicose está baixa, o pâncreas, em vez de liberar a insulina, vai liberar uma substância chamada glucagon, que é fabricado pelas células alfa, tá? A insulina é fabricada pelas células beta do pâncreas. E aí o glucagon vai agir lá no fígado, como vocês podem ver aqui a seta na imagem, e vai quebrar o glicogênio, liberando glicose, tá? Essa outra imagem mostra então o papel da insulina no organismo. Você vê que a insulina, esse triângulozinho aqui, é como se fosse uma chavezinha que ligasse na célula e abrisse as portinhas para a glicose, que é esse balãozinho rosa, entrar dentro da célula, tá? E a célula então vai usar a glicose para trabalhar, como se fosse o combustível da célula. Então, a glicose tem duas funções na célula. Primeiro, mantém a eletricidade da célula, como se a célula fosse uma usina e a glicose, o açúcar, fosse a energia que ela precisa para ficar ligada. E a insulina, e outro papel da glicose é depositar o excesso desse açúcar no fígado, tá? Para quando a gente precisar depois utilizar. Já a insulina, além de fazer esse papel de colocar a glicose na célula, também ajuda a fabricar proteínas. O que são proteínas? São substâncias que fazem parte da constituição do nosso corpo. Os cabelos da gente têm proteína, as unhas, a pele, tudo tem proteína, tá? Então, qual é o grande problema do açúcar? É se ele chegar no sangue com um valor muito alto, porque vai intoxicar os labirintos. As células precisam de glicose, mas quando ela está muito alta, elas provocam uma toxicidade. As células ficam perturbadas, não trabalham muito bem. Imagine então que uma casa precisa de eletricidade, mas se der um curto-circuito, vai ficar tudo desordenado, entendeu? E aí, o que é que pode fazer que o açúcar aumente demais no nosso sangue? Ou a gente está comendo açúcar errado, né? Tem açúcar que ele é absorvido tão rápido, que vai aumentar muito a concentração de glicose no sangue.
E também o pâncreas vai liberar muita insulina. E essa insulina em excesso também perturba o funcionamento das células dos labirintos e provoca tontura. Tá? Quais são esses açúcares que são absorvidos muito rápidos? São os mais gostosos possíveis. Sorvete, pudim, brigadeiro, açaí, calda de chocolate, bolo de chocolate, esses açúcares mais gostosos, guloseimas, balas, são os que são absorvidos muito rápidos. Então isso vai intoxicar as células dos labirintos. Por um certo tempo elas resistem, mas vai chegar um tempo que não vão resistir mais e vai vir um quadro de tontura, chamada labirintite metabólica. Labirintopatia metabólica, tá? Então a gente precisa de açúcar no sangue, mas a gente tem que usar o açúcar que é absorvido de forma mais lenta. Como a batata doce, a macaxeira, o inhame, tá? Que tem um açúcar chamado amido, ele é absorvido mais devagarzinho. E mesmo esses não podem ser abusados, tá? A gente vai falar sobre a dieta adequada para vocês em algumas aulas no próximo módulo, tá bom? Outro problema é se faltar glicose no sangue, se faltar açúcar. E isso acontece se a gente ficar muito tempo sem comer. Então vai consumir toda a glicose que está armazenada no fígado, né? O glicogênio, e vai chegar uma hora que vai faltar. As células então vão parar de trabalhar e vai vir aquela tontura e aquela fraqueza, num quadro conhecido como hipoglicemia. Então, já vai anotando a recomendação. Tem que se alimentar de 3 em 3 horas e procurar se alimentar com os açúcares de absorção lenta, né, e não os açúcares de absorção rápida. Mas na próxima aula eu vou te dar mais detalhes sobre isso. Aqui nesse slide eu queria te mostrar quais são os valores normais. O normal é que esteja de 70 a 100 mg por decilitro no sangue. Isso é melhor ser avaliado pelo exame de sangue do que pelo teste do dedinho, o HGT, tá? Quando está menos do que 70, está muito baixo. Quando está mais do que 100, está muito alto. De 100 a 126 a gente chama de pré-diabetes. Acima de 126 já se chama diabetes. E se você desenvolver diabetes, que Deus me livre, mas tem uma tendência genética nisso, o que pode acontecer é que os problemas vão aumentar, tá? Porque o diabetes, por um mecanismo que eu não tenho como te falar agora, vai entupir os vasos sanguíneos. Então vai faltar sangue em alguns órgãos, dentre eles o labirinto. O diabetes também, se não entupir, vai lesionar esses vasos sanguíneos, eles vão ficar tortuosos, o sangue não vai passar direito. Isso vai aumentar a pressão dos labirintos, né? A chamada síndrome de Meniere pode ser desenvolvida por causa disso. E o diabetes também danifica os nervos, tá? Você sabe que o equilíbrio do corpo depende muito dos nervos estarem transmitindo a eletricidade normal. Se não transmite, também vem um quadro de tontura. Então, só problemas, mas fique tranquilo, se você já tem diabetes, existe como você controlar e estabilizar essa doença. Para isso, a gente conseguiu um e-book para você ler sobre o manual para controlar a diabetes da doutora Mônica Lenzi. Talvez chegue a hora de você ler esse e-book, tá? É um dos bônus do curso. Então, na próxima aula, eu vou te falar então quais são os sintomas da pessoa que tem problemas metabólicos do açúcar e quais são as recomendações, o que se deve fazer. Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui embaixo. Te encontro na próxima aula. Tchau, tchau!